Olá, queridos e queridíssimas amigas! Estamos aqui em mais um Direito e Vinho, hoje com Chardonnay, tratamento adequado dos conflitos e advocacia pública. E nós teremos a querida e a prestigiosa presença da professora Janaína Noleto. Estamos aguardando ela aqui. Enquanto isso, vamos degustando aqui, ó. Eu estou aqui degustando aqui um belíssimo Chardonnay. Olha que cor maravilhosa. Um Chardonnay brasileiro, delicioso. Como é que tá o som aí, Ítalo, Kézia? O som tá legal? Caio, Luciano? Como é que o som tá bacana? Tá saindo? Como é que tá? O som tá bom? O vinho aqui, a cor tá bonita, a imagem. Como é que a gente tá aí? Ótimo. Querida Janaína, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos sextar juntos aqui hoje, né? Vamos sextar. Então, ó, primeiro vamos fazer aqui um brinde aqui a todos, né? Ó, um brinde aqui a nossa sexta-feira aí, né? Mas o brinde tem que beber, Janaína. Não precisa que o brinde tem que beber, é igual cerveja. Estou muito feliz de estar aqui contigo, né? Foi bacana a gente ter essa conversa, né? E já para te antecipar, algumas pessoas sabem, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de Chardonnay. Só para você ter ideia, eu gosto tanto do Chardonnay, Janaína. Eu vou te contar porque tem algumas coisas assim que eu deixei especialmente para você. Eu fui sem vergonha, não é só por causa do tema, não. Tem a ver com você. Mas eu gosto tanto de Chardonnay, e o que eu resolvi abrir hoje é o Fátima. Não sei se você está conseguindo ver aí. Que Tô. foi um vinho que a gente fez para comemorar 70 anos da minha mãe. Então é um vinho assim, eu gosto tanto do Chardonnay que o vinho de comemoração da minha mãe de 70 anos foi um Chardonnay que foi o Fátima. Né? E eu estava Então, lendo, Mazei, que hã? lá no seu grupo, né, sobre a uva, que ela é como se fosse uma uva de transição dos cervejeiros, né? E por isso, agora você entendeu por que eu escolhi também a Chardonnay por causa de você. Que você é uma cervejeira, Uhum. mas ela é uma uva, considerada uma excelente uva de transição. Então, ela é uma uva que os cervejeiros. Aí o nosso presidente aqui da OAB aqui do Espírito Santo aqui, ó, Zé Carlos Risca aqui nos prestigiando aqui. A Chardonnay é uma uva, ela é tão interessante, e olha que eu já estou te dando uma dica, hein? Olha como é que eu sou um sujeito bom, hein? Que ela é uma uva considerada uma uva de transição. E em vários aspectos. A gente vai falar sobre isso à medida que a gente for falando dos assuntos jurídicos. E ela é uma das uvas assim mais desejadas pelo pessoal que gosta de beber cerveja. Porque ela é uma uva branca, então ela tem essa coisa do gelo e tal, e é mais geladinha, né, como a cerveja, só que ela tem um peso. Ela não é aquele vinho branco mais leve. E a cerveja ela tem um pouco mais do peso. Então é uma vinha, tá vendo? É uma uva branca de transição. Essa é uma Muito. informação assim, só para especialista, tá vendo? Por isso que eu te enganei, Tô adorando, viu? Tô adorando. tá? Mas olha só, e deixa eu te falar, você que gosta de tomar cerveja, não, assim, é óbvio que é um paladar diferente, mas é um paladar que agrada, não agrada? Com certeza. Não, Então, assim, eu não sou acostumada a tomar vinho, mas eu tenho excelentes pessoas que me indicam vinhos, assim, colegas que conhecem bem. E aí, vez ou outra, eu tomo um excelente vinho, não sei o nome, não sei a uva, eu não sou assim de ficar me apegando a esses detalhes. Mas até hoje eu tenho tido muita sorte com as indicações dos vinhos, viu? não, não fica. Mas olha só, olha só como é que esse tema, esse vinho, essa uva, né, tem muito a ver com o seu tema, né, para a gente já começar a falar um pouco sobre esse assunto. Olha como é que é legal. A Chardonnay, ela é uma uva assim, extremamente versátil. E olha como é que só vou te dar uma dica. Para a gente depois desenvolver, eu vou passar a bola para você. Só falar um negócio aqui, para deixar claro para você, para quem está assistindo. A gente está com muito problema, melhorou um pouco, o Instagram melhorou um pouco, mas a gente está com muito problema de instabilidade nas lives do Instagram. Então, se eu sentir que está muito instável, eu vou tirar os comentários, porque melhora um pouco. Se ficar muito, muito, muito instável, o que eu faço? Não tem problema. Eu vou falar, aí a gente vai falar, continua falando. Se um está ouvindo, vai fazendo tinindo,
que aí o importante é ter o som. Mas se continuar muito instável, eu baixo, eu encerro e te volta depois de novo, tá? Que a gente já fez isso aqui algumas vezes, deu certo. Se eu te falar, eu ia fazer uma brincadeira, que você sabe que esse Direito e Vinho começou por conta dessa coisa que a gente não tinha. Ó, a minha chefe aqui, ó, do mestrado aqui, ó. Até minha chefe do mestrado, agora ela me cobra para fazer o Direito e Vinho, que agora é um programa, está vinculado ao programa da UFES. Mas veja como é que é interessante, e aí eu quero falar um pouquinho na Chardonnay, e já te passar a palavra para você começar a falar sobre esse tema. A Chardonnay é muito versátil. Só que essa versatilidade, ela apareceu com o tempo. Porque lá atrás, há muito tempo atrás, olha como é que era interessante. A Chardonnay, ela era, por exemplo, você falava então em vinho branco, você não tinha mesclas de uva. Isso já não era uma coisa comum. E mais ainda, a Chardonnay, ela era uma uva solitária. Então, assim, pensando no poder, né, da advocacia pública, para passar a bola para você, e eu até dei uma palestra recente de na AGU, há tempos atrás, o perfil da advocacia pública era um. Você concorda comigo? Era quase que um trilho reto. Você não tinha muita variedade. E como a Chardonnay, o que aconteceu? Esse trilho a gente começou a ter opções. Então, o seu tema, por isso que eu vou, você sabe que você viu que eu vou provocando. Qual que é a uva e tal, mas eu tenho que encaixar alguma coisa ali. A Chardonnay tem muito a ver com o seu tema. Porque eu acho que ela começou, a ideia do tratamento, né, adequado dos conflitos, pensando na advocacia pública, ela teve um eixo e é um eixo que ele está ficando mais versátil e com novas aberturas. Eu estou certo ou estou errado? O que você acha? Tá Porque a certíssimo. bola está contigo, hein? Tá certíssimo. Assim, de um tempo para cá, a gente tem observado que a advocacia pública tem se redescoberto, né? Se a gente observar com calma, não tem como o Estado ingressar na era da consensualidade, senão através da advocacia pública. Então, há um certo tempo, os advogados públicos vêm tomando essa consciência de que são eles que vão levar o Estado a essa nova era, que é uma nova era que a gente vê que já veio para ficar na seara privada, e a seara pública está aos poucos se colocando e levada, sendo encaminhada pela advocacia pública. Então, realmente, nós temos uma maior versatilidade da advocacia pública na atualidade. Nós temos várias procuradorias de Estado e município criando câmaras de conciliação. Nós temos hoje a possibilidade, inclusive, de conflitos serem resolvidos fora da via judicial, na via arbitral. Uma outra coisa muito interessante que eu acho, e a 13.140, que é a lei da mediação, trata disso, é quando há conflito entre órgãos da administração, o que é que a lei diz? Resolvam aí dentro, internamente, não levem para a via judicial. Então, hoje, quando você tem, por exemplo, uma universidade em conflito com outra universidade, elas vão para a Câmara de Conciliação da Administração Federal. Se não houver uma conciliação, tem que haver ali uma solução arbitrada pela Advocacia Geral da União. Então, a gente vê que o Estado finalmente percebeu que era um novo momento, era um momento de resolver-se internamente, era um momento de abrir as portas para a mediação com particulares. Desculpa aí. Se eu te falar, você está na primeira taça, já está rodando o celular. Não é? Não, eu sou fraquíssima, viu? Fraquíssima. E outra coisa, eu bebo rápido, né? Eu também. Se estiver aqui do lado, eu vou levando. De repente, quando eu vejo, já estou super alegre. Ó, deixa eu te falar, vamos ver se você vai bater o recorde da live minha com o Mitidieiro e com o Sica, hein? A minha live com o Mitidieiro e Sica, nós bebemos cada uma garrafa de vinho 1 hora. Foi um ritmo assim. Eu acabei aqui, ele estava completamente embriagado. Eu já comprei uma pequena. Eu já comprei uma pequena para não correr esse risco, porque eu bebo muito rápido, viu? Mas isso é uma coisa de cervejeiro também. Mas olha só, então vou voltando aqui, para voltar aqui no seu tema. Olha como é que isso é legal. Fazendo um link aqui com a Chardonnay também. Fazendo um link com a Chardonnay também. É muito interessante isso, porque lá atrás, quando a gente formava as pessoas, os enólogos, né? Quando se formava, se tinha uma ideia de que ele ia pegar a Chardonnay, ia fazer um vinho único.
Ou seja, é fazer um vinho só com a Chardonnay. O que eu acho que é uma coisa que a gente está começando a viver, não sei se você concorda comigo, a importância da gente formar advogados públicos com uma visão de que não só existe só a Chardonnay. Eu acho que isso também tem sido uma grande mudança, porque se formou ao longo do tempo enólogos que quiseram experimentar trabalhar com a Chardonnay com outras uvas, com outras opções. E eu acho, e aí, Janaína, por isso que eu acho muito importante a sua presença aqui, você está numa instituição pública, tem um grupo de pesquisa registrado, e você está aí com essa, trazendo as processualistas aí no grupo. Olha como é que é importante a gente traçar um novo horizonte. Então, você hoje, ó, olha a responsabilidade que você tem. Você é uma grande enóloga que você tem que produzir vários enólogozinhos para poder te disseminar isso. Que foi o que aconteceu, sabia? E como é que a gente faz isso? Como é que nós vamos mudar essa cultura? Exato. Tanto que quando eu fui escrever a tese, mas eu pensei muito nisso, assim, eu acho que é o meu momento de contribuir com a advocacia pública. E eu fui exatamente em busca daquilo que me incomodava na minha carreira. A ausência de autonomia para conciliar, o receio, que eu acho que é muito comum nos advogados públicos, de serem mal interpretados quando eles resolvem praticar um ato dispositivo, né? Existe um receio muito grande, não só na advocacia pública, é de todo o serviço público, porque nós temos uma desconfiança muito grande com o serviço público. Não sei se você percebe isso. Sim. Mas, por exemplo, eu na minha tese defendi a possibilidade, que é muito controversa, na verdade, até me sinto um pouco solitária nesse meu posicionamento, da possibilidade de você poder negociar a remessa necessária. E eu, no momento em que eu coloco isso, inclusive assim, com advogados privados, em mesas de discussão, sempre vem aquele questionamento, aquela desconfiança. Mas por que negociar isso? Qual seria a intenção do advogado público ao renunciar a uma prerrogativa como essa? Ou seja, as pessoas enxergam com desconfiança qualquer ato de disposição por parte do advogado público. Então, no momento em que você quer virar a chave e estimular os advogados públicos a conciliarem, a entrar, a ingressarem, a colocar o Estado na era da consensualidade, você precisa respaldar esses advogados públicos. E o respaldo tem que vir da própria instituição. Daí porque eu acho importantíssimo, importantíssimo que as procuradorias elas regulamentem a prática desses atos. Não porque os advogados públicos não possam fazê-lo sem essa regulamentação. Veja só, o advogado público, como advogado que é, com autonomia técnica, tá? Ele pode praticar seus dispositivos no processo, tanto para dispor do direito material como do direito processual, obviamente que observadas as questões legais. Mas, quando as procuradorias, elas regulamentam, elas não estão ali tentando barrar essa negociação. Muito pelo contrário. Quando a Procuradoria regulamenta, ela está tentando estimular o seu advogado público a praticar aquele tipo de ato. Porque ela sabe que ele só vai ter coragem de praticar, sem o medo de ser mal interpretado. Se ele tiver um respaldo, se ele tiver como colocar assim, olha, eu adotei os critérios objetivos previstos na portaria tal, eu adotei os critérios previstos na súmula tal da AGU. Então, se ele tiver a regulamentação, isso vai facilitar e vai encorajar o advogado público a praticar esses atos. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho, inclusive, que as procuradorias estão demorando para regulamentar a questão dos negócios processuais e negociação de uma forma geral. Até porque, eu concordo com você, até porque, de certa maneira, é uma forma de se criar uma isonomia. Uhum. Então, não deixa de ser uma forma de criar isonomia. E olha como é que eu estou falando com você. Você desculpa eu ficar falando muito do vinho, mas às vezes é importante mostrar isso para mostrar como é que a história, fora da nossa realidade, do que você está falando, ela se repete. Olha o que acontecia com a Chardonnay. A Chardonnay era um vinho lá que, por exemplo, era um sucesso. Então, o cara sabia que vender Chardonnay, o cara chegava lá no restaurante, eu quero um Chardonnay. Como é que o enólogo, de uma hora para outra, eu que sou contratado, o enólogo, que em regra é uma pessoa contratada,
ele chegava numa produção e falava assim, olha, eu vou misturar agora Chardonnay com aquela outra uva. O que o sujeito falava? Falou, olha, ele tinha que ter o respaldo de quê? Do dono da propriedade. Se ele não tivesse o respaldo do dono da propriedade, o que acontecia? Ele não fazia. E aí, isso é legal, olha como é que tem a ver. Foi pessoas instigadas a fazerem isso, com autorização, ou seja, a partir dessa autorização, dessa combinação, que a Chardonnay passou, que ela disparou. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um vinho que eu adoro, que eu gosto muito, é um vinho do Uruguai. Quem for no Uruguai não pode deixar de comprar esse vinho. Chama Coco, da Bolsa. Como? Coco. Coco. C-O, Coco. Em homenagem a uma senhora que tinha esse apelido, da vinícola Bolsa. Ele mistura Chardonnay com a uva Albarinho, que é uma uva espanhola totalmente diferente. Mas veja, você sabe quem é que autorizou a fazer esse vinho? Esse vinho totalmente exótico, que hoje é um sucesso tremendo. Só vende lá no Uruguai e nos Estados Unidos. Você sabe quem autorizou? O dono da vinícola. Que ele falou, eu quero que você misture a Chardonnay, que é a mais clássica, e aí, veja, esse é um vinho hoje, é o vinho branco mais caro da vinícola. É o vinho hoje que eles tiram o maior rendimento. Tanto que só tem no Uruguai, como só tem para o mercado americano. Mas foi através de quê? De uma vontade, né? De uma vontade do enólogo, que tinha essa uva ali, mas de uma autorização do dono da propriedade, que, de certa maneira, é o que você está falando. Então, olha como é que a Chardonnay tem a ver contigo. Ó, nós estamos prestigiadíssimos aqui, ó. Vários colegas aqui, ó. O Sica já entrou, Dierle já entrou. Estamos muito prestigiados. Você aqui, você deu uma melhorada aqui no Direito e Vinho aqui, ó. Você deu uma prestigiada aqui, ó. Gilson Pimentel aqui, ó. Gilson, só para você, Direito e Vinho é tão engraçado. É tão engraçado, Janine, que tem gente aqui que assiste que não é, ó, Chardonnay com Pinot Noir, que é o corte clássico da Champagne. Tem pessoas que assistem aqui, ó, o seu Romeu aqui, ó, que está assistindo aqui, ele é um médico, um estudioso, que assistem aqui para a gente entender. Então, poxa, eu queria assim, o que você acha? Então, pensando na Chardonnay, eu tenho minhas ideias da Chardonnay para o futuro. O que você acha que é o futuro da advocacia pública? Ó, doutora Edneia aqui, ó, grande médica também aqui, ó. Ó, o público que você está alcançando aí, ó. Ai, ai. Mas aí eu acho que o futuro é a consensualidade, sem dúvida. Sem dúvida. Cada vez mais a gente caminha para isso. Quando você colocou aí que o dono da vinícola foi quem autorizou essa mistura, né? Talvez o funcionário da vinícola ele já pudesse fazer a mistura antes disso, mas como não havia, digamos, os critérios objetivos do dono da vinícola, ele não se sentia autorizado, né? E é muito isso que eu vejo na advocacia pública. A gente precisa estar respaldado pela uniformidade de atuação para evitar uma desconfiança de ofensa ao princípio da impessoalidade. Então, a questão da impessoalidade, quando se trata de você dispor de direitos, ela é muito complicada no âmbito da administração. Daí porque sempre que a gente tem como se respaldar nessa questão da objetividade, critérios que são criados pela administração, é de cima para baixo, não é com isso, de forma alguma, querendo tirar a autonomia do advogado público. Não, é ele que vai verificar no caso a caso, se é o caso de adotar aqueles critérios já previstos pela administração, né? Mas eu acho que as procuradorias elas têm um papel fundamental. Não tem que esperar qualquer tipo de autorização legal para fazer essa regulamentação interna. A gente vê, por exemplo, no âmbito da AGU, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela partiu na frente, regulamentou a questão dos negócios processuais e tem sido um sucesso. A Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral Federal já estão com as suas minutas também para regulamentar em breve. E quanto mais você tem a regulamentação, mais você vê o negócio acontecer, né? Não, mas se eu te falar, isso o que você está falando, a gente tem aqui no programa da UFES, aqui de pós-graduação, tem vários professores aqui assistindo. Não sei se você conhece o professor Cláudio Madureira. Ele é ele é fantástico. E
há muito tempo atrás, ele conhece, eu fiz, né, só para você entender, antes do Código de Processo Civil atual entrar em vigor, eu tive um caso que nós fizemos negócio jurídico processual com a Procuradoria aqui do Estado. A gente já fazia isso, que a gente já vinha colocando, e eram formas, né? E isso hoje, aqui, ó, minha chefe aqui, a Adriana Campos, está aqui, isso talvez seja uma das linhas de pesquisa hoje mais importantes lá da UFES, porque a gente tem trabalhado muito com essa ideia e eu me sinto muito assim, muito feliz, porque a gente tem trocado muita figurinha nesse sentido. Porque eu, na minha concepção, Janaína, não sei se você concorda comigo, eu tenho assim, são dois pontos para mim que são fundamentais, assim, para o direito como um todo. Mas eu vou voltar aqui para o processo, que é o nosso tema maior agora. Eu acredito muito na ideia da autonomia, e a autonomia, ela tem, obviamente, a autonomia ela tem variações, é óbvio que a autonomia ela tem variações. Você vai ter determinadas variações dentro do processo de autonomia, isso é muito tranquilo. Mas eu vejo uma situação interessante, que é a questão de a gente trabalhar com técnicas, e não só com técnicas, trabalhar com sistemas, com tratamentos, vamos botar assim, tratamentos para conflitos, não porque a gente teve uma ideia, pelo menos num determinado momento, muito de purismo. Ah, isso aqui é conciliação, isso aqui é mediação, isso aqui é negociação direta. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é possível. Eu acho que, por exemplo, é possível assim, diferenciar 4 coisas. Eu acho que TAC é uma coisa, a conciliação pura é uma coisa, a mediação pura é uma coisa, negociação direta é uma outra coisa. Só que isso não impede, e eu tenho visto em determinados casos, por exemplo, de você, por exemplo, no TAC, que é um instrumento importante, a gente importar determinadas técnicas da conciliação da mediação. Por exemplo, eu já tive um caso com o TAC em que nós tivemos a figura de um terceiro. Muito embora o resultado final da conciliação ela gerou um TAC, ok? Nós utilizamos técnicas da conciliação, teve o terceiro, para nos auxiliar no TAC. Olha que interessante. Então, eu acho que isso é um caminho. E aí, fazendo essa pergunta para você, o que você acha que é importante? Por exemplo, o que tem que ligado à advocacia pública que a gente tem que preservar para isso? Por exemplo, questão da confidencialidade, prerrogativa, isso muda alguma coisa? Ou seja, o que você tem? Porque, por exemplo, para fazer um vinho, olha, tudo tem ligação. Para fazer um vinho, você tem que preservar o terroir, as características da uva. Você não pode querer fazer um chardonnay igual a uma outra uva, uma Sauvignon Blanc. Não adianta. Você tem que respeitar o solo. O que você acha que, nesse ponto, é relevante para a gente trabalhar com a advocacia pública desses... o que você acha que é a célula, digamos assim, uma célula, não uma célula blindada, mas tem uma célula ali que eu tenho que observar, que eu tenho que respeitar? Eu acho, Mazei, que, por exemplo, uma coisa que me incomoda quando se fala de advocacia pública e negociação e conciliação, mediação, é uma preocupação sempre de ser necessário demonstrar uma vantajosidade, que eu vejo como uma coisa muito da seara privada. Por exemplo, a meu ver, é totalmente desnecessário com um advogado público fazer uma negociação que ele tenha que demonstrar que aquilo é vantajoso para o ente público. Porque essa busca da vantagem é algo, para mim, que tem uma relevância quando se trata do privado. O advogado, quando vai negociar, ele tem que mostrar para o cliente que aquele negócio vai ter uma vantagem para ele. Mas o ente público, ele não existe para ter vantagem. E muitas vezes o interesse público coincide com a satisfação do interesse particular sem qualquer vantagem financeira para o ente público. Então, eu vejo que essa preocupação, essa pergunta que normalmente vem assim, qual é a vantagem para o ente público de renunciar à remessa necessária? Precisa ter vantagem? Eu vejo vantagem. Eu vejo, por exemplo, a vantagem de você diminuir o tempo de juros e correção monetária,
enfim, inclusive a possibilidade, em certas situações, até de a parte contrária renunciar a algo, enquanto você renuncia a isso, ela renuncia aquilo. Mas diminui na máquina administrativa que vocês têm. Se eu te falar, desculpa te interromper, mas eu vou falar então agora para o lado privado. E eu te falo isso com convicção. Eu vou dizer uma coisa, tem um pessoal do escritório que está assistindo. Sabe que foi um dos passos mais importantes do nosso escritório? No privado, isso que sirva isso para o público, foi quando nós passamos a ter uma dimensão de que o processo andando ele tem um custo. O custo administrativo ele é muito grande. Essa remessa necessária que seja, ela já gera para o Estado um custo que, então, para mim, o que você está falando aqui, eu concordo, porque não é eu não preciso mostrar um benefício pessoal. Para mim, se, por exemplo, você renuncia uma remessa de um caso, por exemplo, pacífico, que, enfim, ou que existe uma probabilidade remota de reforma, que mais ainda que o resultado até abreviado seja mais benéfico, porque atende o próprio particular, ou às vezes um outro órgão público, isso para mim já é benefício. Sendo assim, absolutamente inerente, e eu falo isso hoje, tem colegas que estão aqui, nosso escritório hoje ele é menor, olha que loucura isso, ele é menor, com muito menos processo, muito mais eficiente e muito mais lucrativo. Então, por exemplo, se eu tenho a doutora Janaína, se eu tenho o professor Cláudio Madureira, com mais tempo livre, significa dizer que isso já é uma vantagem para a administração. Com certeza. Então, sem esquecer que o judiciário é a administração também, né? Então, você poder liberar o judiciário das atividades. Não, você está liberando o judiciário. Então, eu acho isso assim, esse discurso também, eu concordo contigo, é um discurso, às vezes, até meio... É um discurso muito voltado à ideia lá de trás. Então, eu tenho uma visão. Aí voltamos lá para a sua primeira proposição, que eu acho correta. Por isso que é interessante você ter parâmetros. Ainda que esses parâmetros eles não tenham essa rigidez absoluta, você tem um parâmetro para poder você verificar aquilo ali. Então, por isso que eu concordo em gênero, número e grau contigo. Mas é um ponto, por exemplo, que sempre me chama a atenção. E a questão da confidencialidade? Porque, por exemplo, você falou em mediação e conciliação, eu tenho a ideia da confidencialidade. Como é que aplica isso? Eu não veria assim. É complicado, assim, em tese é para ser tudo confidencial, porque se trata de procedimento conciliatório, mas ao mesmo tempo é público, é interesse público, então por que as pessoas não podem ter acesso? Eu fico até imaginando, Mazei, assim, aquele particular que sabe que está havendo ali um procedimento conciliatório entre outro particular e a administração, e ele está interessado em fazer algo idêntico, e ele quer saber como é que foi, como é que é o resultado. Eu acho muito complicado você manter o mesmo sigilo que a iniciativa privada consegue manter nessa seara, porque realmente tem a questão da impessoalidade, da uniformidade de atuação. Daí porque eu vejo que a administração vai acabar caminhando para negociação e mediação, conciliação, de uma maneira mais uniforme, com instrumentos como, por exemplo, da transação por adesão. Não sei se você já ouviu falar, mas é regulamentada pela 3.140 e seria o quê? Seria a administração verificando um assunto em que ela quer propor um modelo de acordo, um modelo de negociação, e aí ela lança aquele modelo por meio de resolução, adere quem se interessar. É interessante do ponto de vista orçamentário, porque o ente público ele consegue fazer um estudo para verificar o que é que ele pode oferecer para fazer digamos, aquele acordo com quem aderir. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o Estado não precisa buscar vantagem, ter vantagem para negociar, a gente também não pode esquecer, apesar dessa conclusão ser verdadeira, a gente não pode esquecer que o Estado tem um orçamento para ser observado. Então, se ele se estruturar, se ele se programar com o seu orçamento
para propor aquilo que é viável do ponto de vista orçamentário, seria o ideal. E aí, com isso, ele alcançaria, digamos, uma infinidade de pessoas na mesma situação. Isso até já foi feito em outros tempos, quando nem se falava em transação por adesão, com algumas verbas de servidores públicos federais. A gente tem o caso, por exemplo, do percentual de 28,86%, que a administração resolveu, quem aceitasse o acordo com a administração receberia parceladamente, né? Mas o que aconteceu é que muita gente entrou na via judicial, mesmo tendo feito o acordo, não havia um respaldo legislativo que garantisse para a administração que a pessoa não questionaria, embora tivesse escrito ali no papel, mas muitos magistrados, por exemplo, entendem que é o caso apenas de abater o que foi pago nessa negociação, mas não é o caso de afastar a via judicial. Então, com a transação por adesão regulamentada, a administração ela passa a ficar muito mais segura nesse tipo de negociação, que tem vários benefícios. Tem a questão orçamentária, que aí ela vai propor de acordo com os estudos que ela fizer, com o seu pessoal, com a sua Secretaria da Fazenda, o seu Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, no caso hoje. Então, de acordo com os estudos feitos por esses órgãos da administração, ela faz uma análise do que pode ser proposto para uma infinidade de pessoas, que ela vai ali averiguar quantas são, e o tratamento é isonômico, ou seja, não vai haver uma desconfiança do servidor. Será que eu estou recebendo menos ou mais que fulano? Porque no momento que você coloca o servidor numa sala com alguém da administração e diz que ali vai ser sigiloso o que ele está fazendo, o outro servidor que está lá fora vai dizer assim, mas como é que eu posso ter a certeza de que não está havendo tratamento? Não, eu concordo com você. E por isso que assim, eu defendo, tem um textinho que eu escrevi, eu tenho falado um pouco. Foi legal ter feito esse texto, mas na verdade, como era um ensaio, muita coisa importante eu acabei não falando nele. O que eu coloco? Tem técnicas que elas têm, na verdade, elas têm um núcleo duro. Você chegou no ponto onde que eu ia falar. Eu acho que tem técnicas que ela tem núcleo duro. Só que sobre esse suposto núcleo duro, você tem elementos dessas técnicas que aparentemente eles fazem parte do núcleo duro. Só que quando você transporta para outras situações, eles ficam para trás. Então, o que eu acho para mim? Nesse sentido, isso aí que você está falando, eu acho, na minha concepção, a confidencialidade, ela é uma técnica, ela faz parte da técnica da autocomposição, mas ela faz parte no seu sistema padrão. Quando eu transporto para um ambiente especial, como o da administração pública, o que eu verifico? Que isso aí não faz parte desse átomo. Então, isso pode ficar para trás, porque se eu exigir isso, eu não consigo fazer o encaixe lá. Uhum. Então, esse trabalho que eu estou fazendo sobre transporte de técnica, ele é muito legal, porque você começa a identificar questões nesse sentido. Ou seja, o que é, de fato, a célula blindada da técnica. E aí, isso que é bacana. Então, por exemplo, esse caso, para mim, confidencialidade. Eu acho que podem ter determinadas prerrogativas que você pode ter, que eu não vejo problema algum se ficar regulamentado. Por exemplo, todo acordo, toda composição teria que ser revisto. Você fez um acordo lá e tal, esse acordo seu tem que ser revisto a partir de um determinado valor. Para mim, eu acho isso que está dentro da essência da advocacia pública. Uhum. E isso, na verdade, te cria uma segurança, porque você fala, poxa, se eu acertar, você divide o acerto. Mas se você errar, você tem alguém para corrigir ou divide o erro. E eu acho isso muito importante. Eu não sei se você sabe, né? Eu vou te fazer aqui uma confidência, pouca gente sabe. Você sabia que eu já fui administrador? Meu sócio está aqui, ó. Doutor Luciano Machado, nosso sócio master lá, é o nosso decano. Não sei se você sabe, Janaína, que eu fui já advogado público. Você sabia disso? Sim. Eu fui advogado público, eu fui procurador municipal de um município aqui da Grande Vitória. Não sabia. Você deixou? Deixei, mas você sabe como é que são coisas engraçadas? Eu deixei num momento em que de frustração. Porque eu me sentia assim, eu me sentia, olha como é que o momento era diferente, né? Era um outro momento, né?
Vou falar quanto tempo tem isso não, que você vai falar que aplicava até o Código 39. Mas tem muito tempo isso. Mas era uma época que era muito difícil. Então aquilo para mim, e eu que por natureza sou uma pessoa mais, como diz o Fred, que tem talvez um ciclone na cabeça, aquilo me incomodava. Aquilo era assim, então não era um momento de alegria. Então um dia lá no momento de fúria, literalmente num momento de fúria, que eu não pensei duas vezes, eu pedi para pedir as minhas contas, pedir minha dispensa, minha exoneração. Mas isso foi muito bacana e eu tenho um respeito. E então tem coisas, tem situações na advocacia pública que eu consigo absolutamente verificar, absolutamente verificar isso, porque eu sei como é difícil. É muito difícil. Eu via determinadas situações e aquilo me criava, às vezes, por exemplo, eu via que, como eu estou falando com você, tinha um processo, cara, que não tinha um sentido nenhum, que eu conseguiria resolver de uma forma abreviada, né? Atender o jurisdicionado, coisas simples. E, na verdade, eu não poderia. Então, você criava, era muito difícil. Era muito, 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 muito difícil. A questão da remessa necessária, nossa, eu morria. Tinha hora que eu morria. Tinha hora que eu pedia para morrer. Então, mas aí você concorda que a remessa necessária é negociável? Concordo. Então, então, se eu te falar, você já leu um texto que eu escrevi sobre remessa necessária? Eu tenho um texto muito interessante sobre remessa necessária. Eu vou te mandar, está naquele aspectos polêmicos e atuais dos recursos. Eu não falo, eu não entro nesse assunto especificamente, tal, mas eu tenho uma visão da remessa necessária que eu não deixo de ver na remessa um elemento de recurso. Se eu estou dizendo que a remessa ela tem traços de recurso, o que eu estou dizendo com outras palavras? Que ela pode ser o quê? Renunciada, ela pode ser perfeitamente negociada. Não vejo problema nenhum. Sabe quando que eu escrevi isso, Janine? Sabe que o ano que eu escrevi isso foi em 2009, fazendo doutorado. Foi mesmo. E eu, quando apresentei, falei sobre isso. A minha tese de 2018. E eu, quando falei sobre isso, quem era o professor da cadeira era o Araquém de Assis. Eu me lembro quando eu acabei de falar, ele também tinha uma visão mais... Pra não ele tão... recurso, né? uma visão aberta, né? E os meus colegas não sabiam. Os caras falaram assim, nossa, o Araquém, que o Araquém é um professor muito exigente, vai destroçar o Mazei. E de fato isso aconteceu, né? É natural no doutorado. Mas ele começou a falar bem assim, admiro a sua ousadia. A sua visão, não, a sua visão libertária e que consegue enxergar a remessa dentro de um quadrante que se enquadra a sua real natureza jurídica. Que é isso. Por isso que eu acho que é legal, e isso é um ponto, Janaína, fazendo assim, a Ana falou sobre isso, e é um desafio que eu tenho colocado muito aqui no Direito e Vinho, lá no nosso mestrado, tenho feito muito isso. A gente está com uma disciplina agora, eu e o Tiago Gonçalves, que a gente juntou. A gente tem que entender as técnicas, os institutos processuais, a partir da sua essência. As pessoas, elas continuam repetindo conceitos de processo a partir de estruturas que elas aprenderam e conceberam. Exato. Então, e a remessa é um exemplo claro disso, né? A remessa é um exemplo... Hoje, a gente vê as pessoas quererem colocar a natureza da remessa aquilo que é um mero efeito dela, que é a questão dela condicionar o trânsito em julgado, quando, na verdade, quando a pessoa diz assim, a remessa é condição para o trânsito em julgado da decisão, ela está reforçando que a remessa é recurso, porque todo recurso tem essa característica também de condicionar o trânsito em julgado. Ou seja, você pega um efeito da remessa, que é um efeito dos recursos, e quer enquadrar aquilo como natureza da remessa. Ou seja, parou-se por muito tempo de realmente se averiguar qual a natureza da remessa. Se fixou nessa ideia de que é condição, primeiro condição de eficácia da sentença, hoje já superada, agora é condição para o trânsito em julgado. Mas a remessa não é por natureza uma condição. Posso fazer uma brincadeira que está escrito lá? Você conhece o Robertinho lá de Recife, né? Robertinho, que agora é nosso doutor, Robertinho Gouveia. Eu chamo de Robertinho. Robertinho defendeu a
o doutorado, e tiveram dois, esse texto da remessa ele acabou encontrando, e por isso que até voltamos com essa discussão, e o meu trabalho do próprio doutorado. Tem uma passagem que ele falou assim, cara, você escreveu um negócio que eu achei muito doido. É tão errado a visão da remessa que todo mundo fala em condição. Perfeito? Você sabe o que é condição para efeito do direito civil? Condição é um evento futuro e incerto. Então, significa dizer que a remessa poderia não ser julgada. Olha como é que a própria expressão ela já é equivocada. Então, quando você tem uma situação... Olha, a remessa é uma condição de eficácia. Mas por que condição de eficácia? Da onde você tirou isso? Porque ela tem que ser julgada. Uhum. Então, até nesse ponto, ele é equivocado. Até na expressão, né? Até na expressão. E eu falo isso lá no texto. E eu me lembro quando eu falei isso assim, né? Aí tinha uma expressão que a gente brincava, que hoje eu repito, né? Que o pessoal, que eu gosto de falar, quando tem algo assim, meio confuso, né? Que eu falo assim, olha, diga que eu sou doido, mas não diga que eu sou incoerente. Aí eu falei, ó, é incoerente dizer isso? Dentro da perspectiva que eu passo? E dentro da tese, você vê como é que isso é bacana identificar, e já quem está falando sobre isso, a minha tese, quando eu falo que os embargos de declaração, ele funciona como recurso de saneamento, eu mostro que os embargos de declaração, eles funcionam como elemento, como um vetor de correção da motivação, da fundamentação. Ele tem outras funções, mas, na verdade, é um recurso por conta dos efeitos. Mas o meu trabalho, embora isso é muito legal na banca de doutorado, que um examinador chegou e falou assim, pô, então seu trabalho não é sobre embargo de declaração, seu trabalho é sobre motivação. Eu falei, exatamente. Então, veja, estudar remessa por estudar remessa, sem estudar aonde que ela está ligada, não tem sentido nenhum. E fazendo aqui justiça ao Robertinho e ao Eduardo José da Fonseca Costa, né? Foi num grupo de Telegram que a gente tem, né, os 300 do processo, Tinha. discussão sobre o que era remessa, que até então não tinha parado para pensar nisso, que eles trouxeram esses argumentos todos que eu acabei me convencendo realmente que a remessa é recurso, né? Não tem como você enquadrar em outra categoria do que nós temos atualmente de categorias processuais, né? Inclusive, o Fred e o Léo, no livro deles, quando eles passaram a adotar esse posicionamento, eles fizeram a ressalva, se você observar, de que foi uma ideia surgida desse diálogo nesse grupo. Você sabe que eu acho que eu vou lançar em 2020. 2020 eu tenho coisa para terminar agora, quero terminar o livro de inventário, tem umas coisas assim que vão sair. Mas você sabe que eu já tem na certa, eu tenho até separado. Eu vou lançar um opúsculo, que vai ser, sabe como é que vai ser o nome do opúsculo? Meus textos obscuros. Que são textos assim totalmente obscuros que ficaram, e até o Fred, uma vez, ele falou assim, pô, você tem uns textos muito interessantes que estão publicados em coletâneas que ficaram perdidos. Fica a dica para quem está assistindo isso aqui. E, de fato, assim, eu escrevi aquilo ali porque era uma apresentação do doutorado, não era meu estudo. Mas, às vezes, a gente escreve determinadas coisas que podem ter uma importância, só que como não é o mote do nosso trabalho, ele acaba ficando meio de lado. Uhum. Eu estou falando isso, por que vai ser o nome Opúsculos? Eu tenho uma obra que eu achei num sebo, Janaína, que é espetacular, que é do Clóvis Bevilacqua, chamado Opúsculos, que são pequenos textos do Clóvis Bevilacqua que praticamente ninguém conhece. Ou digitalize isso e compartilhe. Não, sim, eu vou digitalizar. Está até aqui pertinho aqui. Minha biblioteca está meio bagunçada aqui, porque aqui está na parte bonita aqui que vocês estão vendo aqui atrás, porque quando a gente está escrevendo, isso aqui está o verdadeiro caos. Mas ele tá próximo de achar aqui. E uma das partes mais legais que tem desse Opúsculos, você sabe quando que eu tenho esse texto do Clóvis Bevilacqua, ele fazendo um confitel dele dizendo, olha que top isso, que um dos grandes equívocos dele foi não ter reconhecido a função social da propriedade no Código de 16. Olha que top. Que aí voltamos para o nosso assunto de novo.
Porque, veja, os institutos de direito privado, qualquer que seja, a sua função social está incorporada a ele. Então, quando você identifica um instituto, uma técnica, o que é importante você observar? Aquilo que efetivamente tá incorporado a ele. Isso é extremamente importante. Ontem, e aqui eu também vou fazer agora, vou fazer um confetel aqui, entre nós aqui. Ontem foi um dia muito difícil. Eu levei uma tarde inteira ontem, que não foi uma tarde inteira porque era o último dia, para eu escrever um prefácio. E foi um prefácio póstumo de um colega nosso da UFES, Tiago Fabres, que faleceu. E ele era um professor fantástico, um dos grandes penalistas, para o processo penal, conhecia muito, então a gente discutia muito. E nós tínhamos uma discussão, um assunto nosso recorrente, foi meu colega de escritório, sobre posse e propriedade. Ele adorava esse tema, por quê? No direito penal, o direito patrimonial ele é muito protegido. Olha que cara à frente do tempo. O sujeito que estudava penal e processo penal, ele se interessava em direito patrimonial para compreender as células das técnicas e das opções legislativas do direito penal e do processo penal. Olha que cara visionário. E esse texto que eu escrevi, ontem eu te fazer o prefácio, o texto que está na obra em homenagem a ele, é um ensaio sobre a posse. Você sabe por que eu optei por fazer esse ensaio sobre a posse? Para mostrar de que efetivamente é a célula da posse. Para poder descolar ela da propriedade. Mostrar que existem momentos em que ela tem aproximação com a propriedade. Essa aproximação, ela não é ruim. Voltando para o nosso tema. Pensar em conciliação, autocomposição, no particular e na advocacia pública, advocacia particular e advocacia pública, é uma análise que existe o tempo inteiro. Uma análise de quê? Aproximações e distância. Quando na posse e propriedade se quis, e aí você vai entender, não é conversa de bêbado, quando se quis fazer, eu matei a posse. A posse, ela, na verdade, como instituto, em muito ela não é compreendida por quando eu quero aproximar, colar demais ela com a propriedade, embora seja necessário. Então, quando eu falo em autocomposição, métodos de tratamento adequado do conflito, e olha essa palavra, ela é muito interessante, adequado do conflito, eu tenho que observar o conflito por excelência. Então, eu posso fazer as aproximações, mas eu tenho que fazer os distanciamentos. Eu acho que seria, e aí te dando uma dica, Janaína, está anotado aqui, tá? Que eu sou sem vergonha, eu faço sempre um rascunho, assim, de coisas assim que eu queria, assim, que eu não posso deixar de falar. Eu acho que você faria uma mega contribuição, imagina que você é um enólogo agora, de você fazer um texto, um ensaio que seja, fazer um texto sobre o que de fato seria uma célula dos métodos consensuais, o que há de diferente, que isso, assim, na verdade, não estaria dentro dessa célula fechadinha, estaria na órbita disso aqui e eu posso ter variações. Entendi. Eu acho que você faria uma mega contribuição. E seria um trabalho que nós poderíamos aplicar para outras coisas. Já valeu essa live, só essa dica aí, viu? Eu acho que você seria a pessoa mais adequada hoje para fazer esse trabalho. Assim, seria assim, digamos assim, o meu pedido, que se eu tivesse que fazer um pedido... Então, faz de conta que eu sou o dono da propriedade agora, você é enóloga. Seu pedido é uma ordem. Eu vou te fazer um pedido aqui agora. Você pode ter tempo, mas eu queria te fazer esse pedido, porque eu acho que isso é um assunto que a gente precisa debater mais. Eu costumo dizer o seguinte, e dando a dica aí para os colegas aí, eu vou postar lá no Conexões Jurídicas. Eu dei uma palestra agora recente, a Cris, que eu participei do doutorado orientando do Cabral, ela me convidou, a Cris e a Rita Nolasco, para dar uma palestra lá na AGU, na segunda região. E eu falei sobre tratamento adequado dos conflitos e exatamente o seu tema. Mas era uma visão histórica, não
o tema que a gente está conversando agora. Não foi com essa fluidez de papo, igual eu falei com você, de papo de varanda. Mas um ponto lá que me fixou bem, que hoje eu consigo ver muita gente da advocacia pública, ela analisando o conflito. Olha como é que isso é legal. Sabe por quê? Antigamente, sabe o que acontecia? As pessoas analisavam os interesses. Isso é interesse privado, isso é interesse público. Não analisavam o conflito. Uhum. Quando você analisa o conflito, sua perspectiva toda muda. Entendi. Então, eu acho que isso é muito legal. Por exemplo, vai ter conflito, que para mim ficou muito legal, muito claro, por exemplo, para efeito de desapropriação. Cara, é muito óbvio que para efeito de desapropriação é preferível você ter a mediação e a arbitragem do que um processo judicial. O processo judicial hoje é um veneno para os dois. Seja para o dono do patrimônio, da titularidade desapropriada, seja para a advocacia pública. Então, olha como é que é legal. Você olha o conflito, e aqui para os médicos, eu falo isso muito. Eu vou postar lá no Conexões Jurídicas, que eu falei bastante sobre isso. Eu não acredito no médico, para mim, o médico que não ouve, que não examina e não descobre a doença e já prescreve o remédio, ele não é médico. O tratamento só pode ser dado depois de desvendado o conflito, de analisar o paciente. Eu tenho que identificar a doença e o paciente. Como aquela doença ela se manifesta no paciente, porque os pacientes também são diferentes. Eu acho que esse dueto ele é fundamental no tratamento. Então, quando o bom médico, ele sabe não só a doença, mas identificar o efeito dela no paciente. O bom advogado, seja público ou particular, não sei se você concorda, ele identifica o conflito e, além do conflito, ele identifica... Aí, ó, a Angelina aí, ó. A Angelita aí, que está estudando isso. E vai confirmar o trabalho que ela está fazendo, confirmando... Olha como é que vai confirmar o trabalho da Angelita, o projeto dela. O que é mais eficiente? A advocacia pública tratando de saúde, aquela que prolonga o conflito ou aquela que resolve o conflito? Esse caso, para mim, dela é top. Como é que eu posso trabalhar numa hipótese de saúde pública igual, né? Enfim, não sei se você concorda comigo aí, se você tá mais tímida no vinho, eu estou assim mais viajante, porque esse é um assunto que, para mim, eu tenho sempre revisitado. Por isso que era muito bom que eu queria ter a Inclusive, sua... Mazé, a minha vida toda de advogada pública atuava no contencioso. Daí, recentemente, eu passei para o outro lado, para o lado do consultivo. E no consultivo, especialmente quando se trata de conflito entre órgãos da administração, a gente verifica isso que você falou. Assim, é necessário saber a natureza do conflito, buscar ali, resguardar o interesse público e não o interesse de X ou de Y. Não é o interesse da UFC, não é o interesse daquela outra universidade, é o interesse público. Então, a gente tem que focar realmente em saber as origens daquele conflito, por que aquilo está surgindo, por que aquilo está acontecendo, e tentar resolver internamente. Assim, a meu ver, essa necessidade da administração se resolver, se arrumar é essencial. Outra coisa interessante que acabei lembrando aqui da sua fala é que no âmbito dos conflitos entre órgãos da administração, outra peculiaridade interessante, ao menos no âmbito federal, que é o que a 3.140 determina, é que, veja, a própria Câmara que está ali mediando, se não houver uma solução consensual, ela vai proferir a decisão. Então, é algo que você faz, digamos, está fora da teoria da mediação, né? Aquele que media não é o que decide. E no âmbito da administração, pelo menos nesse primeiro momento, eu acho correto. Por isso que é interessante, como você falou, saber o que é que você pode ou não transportar da mediação entre particulares para a mediação entre entes públicos. Eu acho correto que, ao final da tentativa de solução consensual,
se não houver essa solução espontânea, que a própria Câmara que tentou fazer aquela mediação vá lá e Deixa eu te falar, promova e a solução. ainda que importe lá da mediação a técnica, olha, quem vai mediar são tais pessoas. Se não tiver, quem vai julgar são outras. Não há Isso. problema. E aí, veja, é uma adaptação da cláusula. Que a gente faz o quê? Cláusula de autocomposição e de heterocomposição. É uma ideia disso. E veja, então, isso é legal. Então, por isso que eu estou te falando. Eu, quando vi seu trabalho, assim, eu falei, cara, eu tenho um negócio aqui que eu queria escrever. Mas por dois motivos eu não vou escrever. Primeiro, que eu não tenho a bagagem para escrever sobre isso. Quem é a pessoa para escrever? Janaína. Falei, então vou botar isso para ela. Porque você vai dar um Missão passo. dada. Não, você vai jogar vai ser uma contribuição, algo. E eu tenho pesquisado sobre isso, porque meu grupo de pesquisa, não sei se você sabe, meu grupo de pesquisa na UFES é sobre tratamento adequado do conflito, o NEAP. Então, nós trabalhamos com mediação escolar. Eu tenho uma parte do NEAP, é a arbitragem. A gente está agora num grupo de discussão sobre renegociação. Não sei, aqui o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para você ter ideia, ele abriu uma câmara de mediação, uma câmara não, não sei nem como é que porque se eu falar que é uma câmara, um órgão, porque é um negócio um pouco diferente, mas enfim. Mas eu vou falar de uma forma positiva. Ele abriu uma porta, olha que top, muito top, para renegociações de pessoas entre pessoas jurídicas. Então, por conta da Covid. E aí você faz a petição, eu posso te encaminhar isso, é muito legal. Você faz uma petição que não é uma petição de conflito, uma petição como se fosse heterocomposição. Você expõe o seu problema com uma ideia de boa-fé objetiva, qual é o seu problema, chama o sujeito e você traz uma opção dele renegociar num sentido de transparência. Olha como é que isso é algo inimaginável. E eu vou falar uma coisa assim, eu tenho convicção do que eu vou dizer, que isso tem a ver, olha a sua importância aí, com um pouquinho dessa sementezinha que a gente está plantando aqui no NEAP. Porque pode ser que alguém aqui do NEAP comentou isso, falou, um cara que leu o seu trabalho, porque isso não sai do nada. Você acha que alguém chegou e pegou um Chardonnay de melhor qualidade do Uruguai e misturou com albarinho do nada? Isso acontece do nada? Isso não acontece do nada. Alguém estudou, alguém testou. Por isso que é importante o teste. Eu falo assim, olha, eu não tenho, eu vou falar algo, uma vez, eu me dou muito bem com o Fred, você sabe disso, a gente tem uma amizade. Um dia você estava conversando com o Fred, sabe quantos anos que eu tenho, que eu e o Fred somos amigos, grandes amigos? Desde 1999. Vou te passar a palavra que está acabando aqui. Desde o colégio. Hã? Desde o primário, né? Não, tem muito tempo, desde 1999. E um dia ele falou um negócio para mim que foi fantástico. Aí ele falou, rapaz, sabe uma coisa que nós somos parecidos? Você não tem medo de errar, não tenho medo de errar. Se eu ver alguma coisa errada, eu tento consertar, mesmo que eu erre. Então, coloco isso para você. Então, te agradecendo aqui, cara. Pô, para mim foi fantástico. Estou com 1000 ideias, vou ouvir você lá no NEAP. Quero te convidar para você estar lá no NEAP. Vou te passar a palavra. Você tem aí 1 minuto e 20 para poder fechar. A gente fazer um brinde final. Adorei ter você aqui. Obrigado. Espero que você curta o Chardonnay, tanto quanto cerveja. Né? Amei. Então, Já tô aqui tontinha, viu? Então a palavra, você tontinha, você tem 1 minuto para fechar aqui. Ó. Um beijo no coração, Janaína. Foi massa. Foi muito bom, curti muito. No seu coração também. E esse 1 minuto me fez lembrar aqui aquela defesa pré-paredão do Big Brother, viu? Você tem 1 minuto aí para fazer as suas colocações. Mas assim, foi muito prazeroso conversar contigo sobre esse assunto, que é um assunto que me é tão caro, né? Tanto mexia comigo, que foi a razão pela qual resolvi tratar na tese de doutorado. E é muito interessante quando a gente pesquisa algo que mexe com a gente pessoalmente, né? Eu acho que esse é o segredo da pesquisa. Você procurar algo que te motive, que
te deixe realmente incomodado, que você queira resolver. E eu acho que essa questão da necessidade de colocar a advocacia pública na área da consensualidade é algo que mexe muito 5 comigo. segundos, hein? Tá, joia? É isso. Então, ó, um brinde final. Beijo no Sim, sim. coração. Valeu, ó.